15 minutos depois das 9 da manhã. Olá, bom dia. Bom dia. Eu e a Catarina já não estamos sozinhas no nosso verdade. estúdio. Bom dia. Voltámos bom a ser dia. 3 meninas. Voltámos a Como ser no 3 início. meninas. Espetáculo. Não, muito bom, muito bom. Então, olha, Querida hoje... Sofia Dias aqui connosco, ainda não tinha apresentado. As pessoas já vão conhecer a Já tua sabem, voz. quinta-feira. Mas hoje é quinta-feira no Gangue, querida Sofia Dias, e hoje vamos falar sobre um tema bem diferente do que temos falado. Sim, hoje vamos falar outra vez um bocadinho de um tema prático. Prático Boa. e concreto. Pronto, e é uma coisa que eu sei que é curioso para muita gente e para quase todas as pessoas que de alguma maneira pensam ou fazer obras ou que nas suas casas têm algum tipo de problemas, que são as janelas. As janelas. Esse entrava às vezes, não é? Não só por ser dispendioso. Pronto, esse é sempre o primeiro Exato. pontapé. Normalmente dizem, eu preciso tanto trocar as janelas, mas é tanto dinheiro. Ai meu Deus, eu preciso tanto trocar as janelas, mas não sei como é que é de fazer. E agora, o que é que eu escolho? Pronto, e começam os pontos de interrogação Começa o drama. todos e começa o drama, não é? Pronto, não é necessariamente um drama, lá está, mais uma vez, eu sei que às vezes sou um bocadinho repetitiva, mas isto de água fria em pedra dura, tanto dá até que fura, não é? Portanto, a gente tem que chegar lá, que é, às vezes basta fazer as perguntas certas. E fazendo as perguntas certas e também às pessoas certas, normalmente as respostas são aquelas que a gente, não é aquelas que a gente procura receber, é aquelas que a gente precisa saber, porque são aquelas que trazem conteúdo. Aqui as janelas. Janelas é daquele tipo de elementos que é essencial numa habitação para que ela funcione em termos térmicos em bloco. A casa tem 3 grandes entradas de frio ou de calor, não é? Portanto, a gente normalmente queixa-se do frio, porque do calor é mais fácil de resolver em termos térmicos para nós humanos, não é? Vestimos mais uma roupa e conseguimos aguentar, mas o calor é mais fácil. A gente vamos à rua, passeamos, portanto, abrimos as janelas, faz corrente de ar. Pronto, no frio não podemos fazer isto. Mas, na realidade, temos 3 grandes blocos, que são as paredes do edifício, a cobertura do edifício e as janelas. São os 3 sítios para onde entram mais diferenças de temperatura, o frio e o calor. O que nós chamamos as pontes térmicas. Portanto, quando existe uma ponte térmica, significa que de fora para dentro existe uma variação da altura de temperatura tão grande que a barreira que está no meio, que neste caso é uma parede, uma janela, um telhado, faz uma ponte térmica. E a ponte térmica faz com que comecem a haver as ditas condensações. Nunca vos aconteceu verem janelas que estão completamente encharcadas? Sim, Muito mesmo. comum. Pronto, isso é uma ponte térmica, significa que há uma condensação imediata da temperatura no choque térmico que faz naquela barreira. Mas isso acontece porque a janela não é adequada para Isso aquele acontece espaço? porque a janela não é adequada para aquele espaço, exatamente. Uau. Interessante. Pronto, é verdade. E tudo Uma isto janela depois é uma linha condutora. O que é que acontece? Imagina, se tu tens menos 7 graus na rua, mas dentro de casa tens 10, é imaginar que aqueles menos 7 graus vão bater nos vidros e nos perfis da tua janela, mas como pelo lado de dentro a janela está a 10 graus, o que é que acontece à água quando aquece? Sim. Evapora. E ao evaporar faz gotícula, portanto faz condensação. E é o que acontece na janela, portanto o ar bateu na janela, encontrou ali uma barreira que não está equilibrada em termos térmicos e condensa pelo lado de dentro. E depois temos as janelas que literalmente choram de manhã, não é? Que é quando a gente se levanta, porque a gente aquece as casas de noite e quando acordamos de manhã temos as janelas completamente encharcadas. Pronto, é uma reação própria de uma janela não eficiente. Então, mas Olha. isso seria uma janela que teria que ser trocada. É uma janela que tem que ser trocada. Ok. É uma janela que tem que ser trocada e agora pode ser trocada diria eu, pelo menos 2 tipos de janelas para o tipo de clima que nós temos em Portugal. Nós às vezes dizemos, porque era a janela melhor do mercado. Às vezes também não é preciso, calma. Nós em Portugal, tirando nos picos e nas zonas muito altas e muito frias, é que temos estas diferenças de temperatura enormes. Tirando, vai na volta estes suões e estas vagas de frio que às vezes Olha, aparecem. mas por exemplo, na casa do meu namorado isso acontece muito. Fica ali em Gibraltar e não sei se é por ser uma casa que não tem outras casas à volta, ou seja, por estar um bocado se calhar isolada, isso tem mais probabilidades de acontecer?
É assim, o facto Essa da casa... condensação? Não, essa condensação às vezes é mesmo localizada, é em termos de território. Isto é, tu tens aqui, por exemplo, em zonas de Torres Vedras, zonas que fazem vale. Isto é, ficam em vale. Portanto, estão enfiadas em termos geológicos, estão muito fechadas. Significa o quê? Que a nuvem, o nevoeiro, a condensação própria que existe no ar de inverno, tem mais dificuldade em subir e em se libertar com o nascer do sol, porque é o sol que a faz derreter. Porque é que nós aqui em Torres, não sei se vocês sabem, mas porque é que nós aqui em Torres temos um clima tão próprio? É porque estamos nesse vale? Exatamente, porque toda a exatamente. Torres Vedras está dentro de um grande Sim, vale sim. que está contornado pela Serra de Monte Junto Se e que as formos aos nuvens não miradores, passam. Se formos aos miradores, dá perfeitamente para perceber Nós isso. temos sempre um género de um chapelinho em sobre Torres Vedras, não é? Porque exatamente as nuvens não passam, a cordilheira não deixa as nuvens passarem. Daí termos sempre mais tendência a ter mais umidade e sermos um concelho com mais probabilidade da umidade e a densidade do ar mais úmido. Em relação às janelas, essa questão da localização não tem tanto peso. Temos é que escolher agora bem a janela, portanto, o ideal é se escolhermos uma janela com um corte térmico, significa que são janelas que têm câmaras de ar nos perfis que fazem com que o ar de fora para dentro vá desequilibrando a temperatura, portanto ele vai perdendo força, tem umas borrachas próprias para fazer o vedar esta variação de temperatura também em relação aos vidros, e o próprio vidro tem que ser um vidro duplo com uma câmara de ar que permita outra vez este trabalho, não é? Que é o ar que encosta ao vidro de fora, dentro da caixa de ar perde esta variação de temperatura e do lado de dentro vocês já não a sentem tanto. Podemos escolher dois tipos, podemos escolher janelas em PVC e podemos escolher janelas em alumínio. São os dois grandes mercados de janelas que nós temos em Portugal. Também podemos escolher janelas de madeira. Não são tão competitivas a nível de preço. São janelas que são mais caras. E por isso mesmo também são usadas em projetos muito específicos. Não é uma janela que se escolha com facilidade. É assim, porque quero uma janela porque é bonita. Vai pagar o dobro ou o triplo pela janela. Pronto, tem que se ter isso em conta. Na questão do PVC e do alumínio, escolher uma ou outra, principalmente, diria eu aqui que estamos a falar de preço. O PVC nos dias que correm é competitivo em relação ao alumínio, porque para teres o PVC pela sua construção em si tem logo corte térmico. Portanto, é uma castelharia que tanto funciona com corte térmico como com corte acústico. Logo, porque é construída assim, não temos aquela questão do vidro duplo. E temos depois o vidro duplo, já é outra faceta. Ainda é outra. A janela, exatamente, é porque a janela funciona num conjunto. Estamos a falar nos perfis que a envolvem e que a constroem em termos de forma, mais o vidro, que é o vão-luz, que é outro elemento. Portanto, na realidade, nós quando olhamos para a janela não podemos só olhar para a escolha do PVC e do alumínio. Vamos ter que escolher o PVC ou o alumínio e depois temos que escolher um bom vidro. Mas entre o PVC e o alumínio... Qual é que aconselhas? Eu aconselho para o clima que temos aqui em Portugal, uma janela em PVC é suficiente. No entanto, o PVC, depois isto é uma questão de agora esmiuçar, o PVC não é tão sustentável, porque o PVC é construído, é fabricado, o alumínio é reciclável, por exemplo. No entanto, para teres um alumínio com a mesma quantidade de corte térmico que tem uma janela de PVC, ele torna-se mais caro, porque o alumínio são várias camadas, é um perfil que tem que ser construído, e depois, obviamente, também tem mais mão de obra nessa função, enquanto que o PVC é um material compósito, vai à máquina, transformam aquilo e está feito. Pois. Exatamente. Depois, o PVC só temos aquela gama. Tem a outra desvantagem que é o quê? Se calhar em relação ao alumínio. Nas lacagens. O PVC, por norma, tem um catálogo de cores base que nós podemos lacar àquelas cores. Não podemos lacar as janelas de cor-de-rosa. Pronto, mas no alumínio podemos. Mas no alumínio podemos. Pronto, estás a ver? Porque o alumínio é um material que permite ser lacado a qualquer cor, a qualquer RAL, a qualquer NCS, portanto são os códigos de cores, e vai a fábricas de lacagem e é lacado sem qualquer problema. O PVC já não. Pronto. Tem essa
Vantagem, vá, se quisermos ver assim. Sim. Vamos dizer, na realidade são as duas boas soluções. Uma tem vantagens num aspecto e outra noutro. Depois temos os vidros. Os vidros têm que ser sempre vidros duplos, com uma boa espessura. E quando dizemos uma boa espessura, estamos a falar que temos que ter pelo menos sempre por fora um vidro 4 ou 6 e por dentro 6, e no meio temos que ter uma caixa de ar. Agora aqui é que está o segredo. A caixa de ar pode ser maior ou mais curta consoante a localização em que nós estamos. E a própria caixa de ar pode ser preenchida com um gás que depois ajuda a melhorar ainda mais o comportamento térmico do vidro. Significa que quando pões a mão no vidro, não está quente, por exemplo. É uma grande... Não se pode dizer que é um vidro que não deixa passar calor nenhum. Não, porque estamos a falar de vidros. Eles deixam passar a luz e a luz ao refletir emite calor. Mas nós ao colocarmos a mão num vidro, nós sabemos que ele tem mais corte térmico ou menos corte térmico se quando a colocas lá ele está mais quente ou mais frio. Exato. Quem sabe, Quem Catarina. diria que as janelas eram uma coisa assim tão complexa? Não, as janelas são complexas e não só, é daquele tipo de coisas que ou fazemos uma boa escolha logo no início, ou então era como a Joana começou e muito bem, o gasto inerente às janelas é tão grande e é tão volumoso no contexto de uma obra que fazer uma má escolha é um prejuízo ainda substancial. Às vezes mais vale gastar um bocadinho mais e saber que fica certinho. Este é daqueles pontos que eu não facilito, eu tento não facilitar, que é para realmente quando escolhemos que seja... Eu acho que o ponto fulcral de toda esta nossa conversa é que realmente as janelas produzem qualidade de vida. Não, isso sem dúvida alguma. Sem dúvida. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo pessoal, que é, eu moro perto de uma clínica de fisioterapia onde passam todos os dias, minuto a minuto, imensas ambulâncias. Sim. E antes de nós trocarmos para janelas de vidro duplo, por exemplo, era uma barulheira que parecia que estava a haver um terremoto em casa. Eu não estou a exagerar mesmo. Sim. E agora não se ouve as ambulâncias. É um sossego. E nós temos alguns clientes e algumas obras em Lisboa. Aliás, eu sou lisboeta, não é? Portanto o meu know-how vem todo da cidade de Lisboa, que é uma cidade com muito ruído, e fizemos esse teste aqui há uns meses num apartamento que está de frente, que é a segunda circular, em que tínhamos janelas com péssimo comportamento, tinham 4 anos, mas na realidade lá está, foram uma má escolha, foram uma má solução e não traziam conforto nenhum àquela família, e nós quando chegámos lá tivemos que as trocar todas, portanto estamos a falar num apartamento inteiro com as janelas todas novas ao fim de 4 anos, mas nós aí ainda fizemos um upgrade, quando estamos em zonas que têm muito ruído, ainda conseguimos fazer um pequeno upgrade que às vezes não significa muito em preço, mas faz a diferença, que é, passamos de vidros normais, duplos mas normais, para vidros laminados, que basicamente o vidro leva uma lâmina colada no vidro, que nunca vos aconteceu passarem em lojas e verem vidros quando estão partidos, estão só estilhaçados, mas o estilhaço não cai. Pronto, isso é um vidro laminado, aquela lâmina segura o vidro. Uau! Por isso é que se chama laminado. É um vidro que tanto é usado para a parte da segurança, portanto, tu se bateres no vidro, ele não estilhaça, portanto, não fica com o risco de te cortares, porque o vidro está encaixilhado, vá sobre aquelas lâminas, mas ao mesmo tempo a lâmina tem um comportamento acústico. E então, quando queremos ainda dar uma percentagem maior do comportamento acústico do vidro, ainda tornamos os vidros laminados. E fizemos esse teste, abrimos as janelas, temos um vídeo feito com as janelas dentro do apartamento com as janelas antigas, e depois temos o vídeo com as janelas novas, abrimos as janelas, fechamos a janela e não ouvimos nada. Portanto, que é ótimo, não é? Portanto, a pessoa saber que tem, através de um elemento de janela, o ganho de conforto, está atestado que é uma janela nova, com um bom comportamento térmico, acústico e na dimensão certa, em termos de perfil, traz um benefício à família, seja em temperatura, em conforto e em gastos energéticos, porque depois isto tem repercussões no gasto energético. Está tudo ligado. 30%. Está tudo ligado. 30%, uau, é muito. É bastante. Olha, fantástico, Sofia. É bastante. Olha, gostei muito. Pronto, foi uma coisa assim mais prática, mas acho que muito muito útil para quem ouviu, sinceramente. Pronto. E não, a ideia é que assim seja, Claro. não é? Portanto, partilhar estas coisas para que seja mais fácil também tomarem decisões e pronto, e qualquer dúvidas que tenham, já sabem. A querida Sofia Dias, claro, está aqui em Torres Vedras com uma loja nova, É verdade. aberta ali
para quem conhece, junto da Praça da Batata. Sim, na Praça Aleixo Ferreira. Exatamente. A famosa Praça da Batata. Portanto, é passarem por lá e tirarem todas as dúvidas que tenham, que eu tenho a certeza que a Sofia vos vai receber de braços abertos. Sim, sempre de braços abertos. Lá Obrigada, estaremos. um grande beijinho. Obrigada e um Até para bom a dia para semana. vocês e boa Páscoa.